Olá, que a paz de Deus esteja com cada um de vocês. Os seus pecados ocultos, os seus pecados escondidos, está atrapalhando você a ter comunhão com Deus, está atrapalhando você a ter intimidade com Deus, eles estão atrapalhando você a receber as bênçãos de Deus, eles estão atrapalhando Deus ouvir você. Confesse eles diante de Deus, confesse a Deus, exponha diante dele, peça a ele que ele te liberte desses pecados, dessas iniquidades, e ele libertará você, ele perdoará você. Aqui no Salmo 32, o rei Davi ele experimentou do perdão de Deus, da bênção de Deus, da alegria de ter os seus pecados ocultos, escondidos, perdoados por Deus. E veja que ele fala aqui a partir do versículo 1 até o 5, Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. O que é bem-aventurado? A pessoa é feliz, a pessoa é abençoada. A pessoa que confessa os seus pecados diante de Deus, aqueles pecados ocultos que ninguém vê, só Deus está vendo. Aqueles pecados escondidos que só Deus vê. A pessoa que confessa eles diante de Deus e peça a Deus liberdade deles, libertação deles, é muito bem-aventurado, é muito feliz. O versículo 2. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Então, quer ser bem-aventurado, quer ter uma comunhão, uma intimidade com Deus, em paz com Deus, quer viver em paz com Deus, quer que Deus atenda os seus pedidos, as suas orações, confesse os seus pecados para Deus. Aqui em 1 João, capítulo 1, versículo 9, Deus diz, deixa eu ler para você, que se nós confessarmos nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos limpar e nos purificar de toda maldade, de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então confesse todos os seus pecados. O versículo 3. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Então quando Davi estava escondendo o pecado dele, enquanto ele não confessava, até os ossos dele começou a doer. Até os ossos dele começou a entrar em agonia. Quando você não confessa os seus pecados diante de Deus, as suas iniquidades, todos os pecados, até o seu corpo físico começa a sentir. Até o seu corpo físico começa a adoecer, não só a alma e o espírito que adoece, mas como também o corpo adoece. Então é necessidade de confessar os pecados. Jesus falou em Mateus capítulo 5, versículo 8. Felizes são os que têm um coração puro, porque verão a Deus. Então você quer ver Deus, você quer que Deus ouça você, você quer ter uma comunhão, uma intimidade pura e genuína com esse nosso Deus. Não esconda nenhum pecado diante de Deus. Confesse tudo para Ele e peça a Ele libertação desse pecado. Ele vai te libertar. Ao versículo 4. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. A mão de Deus estava pesando sobre Davi. Enquanto ele mantinha um pecado ele escondido, não confessado, ele sentia a mão pesada de Deus sobre ele. Mas para o próprio bem dele, para o nosso próprio bem, porque Deus ele é um pai. Todo pai castiga, todo pai que ama o seu filho castiga. E ele estava sentindo aqui o castigo de Deus, a ira de Deus sobre a vida dele. Enquanto ele não confessou e abandonou aquele pecado, ele não recebeu a paz de Deus. Ele não recebeu as bênçãos, as promessas de Deus sobre a vida dele. Pelo contrário, ele estava sofrendo. Até o corpo dele começou a sentir as consequências do pecado. Mas, ao versículo 5. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então, assim que ele confessou o pecado dele, Deus perdoa a iniquidade do pecado dele. Ele confessou e deixou. Em Provérbios tem uma palavra que Deus fala, que aquele que confessa os seus pecados e os deixa, alcança a misericórdia do Senhor. Então você tem que confessar e deixar. Esse pecado escondido que você não consegue deixar, confesse ele para Deus e peça a Ele graça e força para que você venha conseguir deixar. Se você pedir a ajuda de Deus, Deus vai te ajudar. Se você for ter a Deus através de Jesus Cristo, você vai conseguir ser liberto desse pecado. E você precisa, porque esse pecado escondido que você tem atrapalha você não só ter a comunhão com Deus, mas como atrapalha você também receber as bênçãos de Deus, as promessas de Deus sobre a sua vida. Atrapalha também a sua vida fluir. Deus quer que tudo vá bem para você. Deus quer que a sua vida flua.
Ele quer que as coisas dele, os planos dele, os projetos que ele tem para você em Jesus Cristo aconteçam. Mas os pecados escondidos, as iniquidades escondidas, não confessadas, atrapalham o agir de Deus, o movimento de Deus na sua vida. Então, essa palavra de Deus para você hoje, de confessar os seus pecados escondidos, os seus pecados ocultos para Deus, é porque Deus ele quer te abençoar. Mas tem pecados que estão atrapalhando você ser abençoado por Deus. Deus quer abrir uma porta na sua vida, uma porta bem ampla, uma porta bem promissora para você. Mas o que ainda impede ele de fazer esse agir na sua vida, de abrir essa porta, de te abençoar, aquela bênção especial, é esse pecado escondido, essa iniquidade. Então você confessa através do Filho dele, Jesus Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ninguém recebe as bênçãos, as promessas de Deus a não ser através do Filho dele, Jesus Cristo. E se você diz: mas eu confesso e não consigo largar esses pecados, peça a Ele força, peça a Ele sabedoria, peça a Ele ajuda, e Ele vai ajudar você e você vai ser liberto. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mais adiante ele diz: e se o Filho os libertar, verdadeiramente sereis livres. Então Jesus ele vai libertar você de verdade. Você não vai ter mais aquele pecado oculto, escondido, porque você vai ser liberto pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual já pagou o preço por você ali na cruz do Calvário, há mais de 2000 anos atrás. Ele morreu por mim e por você pelos nossos pecados, mas ao terceiro dia ressuscitou. E hoje ele está sentado à destra de Deus, à direita de Deus, intercedendo por mim e por você, para nos ajudar a sermos libertos desse velho homem, dessa carne corrupta, dos pecados, ser libertos dos pecados, sermos libertos da iniquidade. Essa é a vontade de Deus para você. Que você venha ser liberto, você é uma pessoa livre, livre em Jesus Cristo. Amém? Ó Pai, obrigado por esta palavra. Eu peço abençoe este meu irmão, esta minha irmã. Peço perdão os pecados dela, Pai, as iniquidades, os pecados ocultos, escondidos. Tenha misericórdia, Pai. E ajude, Pai, dê ela força, sabedoria, para que ela venha ser liberta deste pecado, Pai. E ajude ela a confessar ao Senhor continuamente todos os pecados dela, Pai. É em nome do seu Filho, Pai, Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus te abençoe grandemente. Fique firme na leitura da palavra de Deus. E ore, converse com Deus, tenha intimidade com Deus. E até amanhã, se Deus quiser e nos permitir, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.